Muito bom dia, amigos do Jornal Abre Aspas. Chegamos ao fim de 2021 e agora vamos contar tudo o que aconteceu neste ano. Comigo aqui, o jornalista e escritor Fabrício Junqueira. Fabrício, primeiramente, muito obrigado pela sua presença e vamos aí resumir o que foi esse ano de 2021 em apenas um bloco de jornal, hein? É difícil, né? É difícil, mas dá pra gente fazer sim. Bom dia, obrigado pelo convite, obrigado. E vamos falar bastante sobre esportes, vamos falar bastante sobre tudo que aconteceu em 2021. Perfeito, Fabrício. Para a gente começar aqui a nossa retrospectiva, vamos falar primeiro do regional, né? O São José começou ali, né, a temporada animado, né, por conta do título da Bezinha do ano passado. Começou meio mal, começou naquele vai ou não vai, conseguiu arrumar a casa, mas quando chegou na hora H foi eliminado pelo Linense dentro de casa, né? O ano, vamos dizer assim, inclusive o São José nem disputou a Copa Paulista por questões financeiras, né? Como é que é esse ano do São José que começou mal, ficou bom, a equipe na hora H perdeu, né? Coisas do futebol, né? O São José enfrentou uma grande equipe, enfrentou o Linense, o Clube Atlético Linense, uma equipe de tradição no interior de São Paulo, né? E o São José venceu fora de casa, fez o mais difícil, né? E acabou perdendo em casa com um gol no último minuto, no último lance, da forma mais dolorida possível para o torcedor da Águia do Vale. Então, eu acredito que se você for colocar no papel, analisar friamente como começou o ano, vindo da Bezinha, vindo da segunda divisão, popularmente chamada de Bezinha, chegar na A3 e já quase subir, bater na trave, eu acredito que o São José teve uma temporada positiva. E acho que a diretoria acertou em não disputar a Copa Paulista no ano deficitário, sem público, sem poder contar com a força da torcida no estádio. Então foi bom ter segurado, se preparado para montar um bom time que está montando para 2022. Trouxe um baita treinador, um excelente treinador, que é o Edson Vieira, que tem acessos no futebol paulista. Inclusive o Edson Vieira começou a montagem do time do Taubaté de 2015, que bateu como campeão naquela temporada. O Edson Vieira, em 2014, subiu da A3 para A2 São Bento Sorocaba, subiu o São Bento de 2020 para 2021 da Série A2 para a Série A1, então é um técnico experiente e acostumado a vencer. Então eu acredito que o São José, o torcedor do São José e o São José Esporte Clube teve um 2021 positivo. E uma coisa bastante interessante é que o São José foi eliminado pelo Linense, que foi campeão da Série A3 desse ano, né? Uhum. Inclusive o São José trouxe até, né, o zagueiro Glauco Nabor, né, que era do Linense, disputou com o Linense a Série A3 desse ano e vai disputar com o São José no ano que vem. Então, você acha que o São José vem para brigar com acesso pro ano de 2022? Vem, São José vem para brigar pelo acesso, é um dos favoritos, né? Ao lado da Votuporanguense, que é um time que vem forte também na A3, e outras equipes. O São José vem forte, sim, eu acho que briga pelo acesso. Como eu disse, trouxe o Edson Vieira, você falou aí do zagueiro que veio do Linense. Eu não lembro de cabeça aqui os jogadores que o São José contratou, mas a gente analisa, a gente vai ver o currículo, tem bastante jogadores experientes, jogadores com acesso. Então acho que o São José briga, sim, em 2022, pelo acesso para a Série A2. E agora um time que realmente contratou muito bem, inclusive está contratando muito bem para a temporada do ano que vem, é o Taubaté, né? Trouxe até o goleiro Felipe, que jogou pelo Corinthians, no Flamengo. Porém, esse ano do Taubaté não foi muito bom, né? Eliminações aí precoces na Série A2, na Copa Paulista. Como é que você fala dessa temporada ruim do Burro da Central, né? Foi uma temporada ruim do Taubaté. O Burro a torcida começou animada, né? Como todo ano começa, até pela temporada de 2020. A temporada de 2020 do Taubaté foi muito boa, né? Eu coloco isso, eu falo isso, que se não fosse a pandemia, se o campeonato não tivesse parado ali em março, quando parou, o Taubaté estava numa ascendência absurda, né? Eu acho que o Taubaté subiria. Seria o Taubaté e mais um que subiria em 2020. Acabou acontecendo a paralisação do campeonato, aí quando voltou, né, o Taubaté já estava praticamente classificado. Quando o campeonato parou, ele estava em primeiro lugar. E quando voltou o campeonato, o Taubaté estava em primeiro ou segundo, não lembro. O Taubaté pegou o São Bento de Sorocaba e foi eliminado pelo São Bento nos pênaltis. E o primeiro jogo teve um pênalti muito claro. Duvidoso, né? Não, foi claro, né? Eu não acho que duvidou, foi claro. A bola roda na mão do zagueiro do São Bento. Ali seria talvez um segundo amarelo ou não. Lembrando que o VAR não estava naquele jogo. O VAR não estava naquele jogo. Sem VAR. E o Taubaté poderia ter subido de 2020 para 2021. Aí começa 2021, começa animado, mas
acho que perde, o Toninho Cecílio, o treinador, meu amigo Toninho, começa e o Taubaté perde 3 ou 4 partidas seguidas, né? E o time fica um bom tempo na zona de rebaixamento do campeonato. Então, eu estava até conversando com o Fabinho Antunes, né, que é advogado do clube, e é meu amigo há muitos anos. O Fabinho falou que é um time nosso que não deu liga, contratamos mal, alguns jogadores não vieram, não mostraram porque vieram, e foi uma temporada ruim. Eu espero, né, que o Taubaté junte os cacos, tenha juntado os cacos para começar 2022 melhor. Elenco tem, né, trouxe Bambam, que foi artilheiro da A2 em 2020, 21, 2020 pelo São Bento e 21 pela Água Santa. Trouxe o Felipe, o goleiro, como você bem colocou. Está trazendo o Donato deve ser anunciado aí nas próximas horas, que é um baita zagueiro que estava no ABC de Natal. Trouxe jogadores experientes, jogadores da A2, inclusive é um dos melhores, em matéria de papel, né, no nome, no papel, é um dos 2, 3 melhores times da A2, mas tem que dar liga, né? Isso sem contar também que o Taubaté está realizando a contratação de alguns jogadores que jogaram inclusive a Série B do Campeonato Brasileiro. Sim. Do ano passado, né, pelo se eu não me engano foi pelo Confiança, né? Uhum. E também jogadores aí, como por exemplo, tá até dando uma piadinha aí na internet, é o famoso Claudinho e Bochecha, né? O Claudinho e Bochecha para a temporada do ano que vem. O Claudinho é um meia, né? O Claudinho Sim. é um meia mais experiente. Eu não lembro de qual time. O Bochecha já estava no Taubaté. Sim. O Bochecha acho que é cria da casa. Inclusive foi o jogador que mais atuou pelo Esporte Clube Taubaté em 2021. Espero que a dupla Claudinho e Bochecha possa render em campo o que a dupla rendeu musicalmente nos anos 90. Exatamente. E um time que, na verdade, nem nasceu nos anos 90, nasceu ali nos anos 2000, e que esse ano também viveu uma temporada, vamos dizer assim, muito parecida com a do Taubaté, foi o Mantiqueira, né? Que disputou ali a 4ª divisão, acabou sendo eliminado na primeira fase, mas pro ano que vem promete aí, inclusive com o presidente Dado Oliveira como treinador, né? Você acha que vai dar certo isso aí pra Laranja Mecânica? Cara, eu adoro o Dado. O Dado é meu amigo. Também. Meu amigo de muitos anos, né? Eu não sei se você sabe, eu sou de Guaratinguetá, na verdade, eu nasci em Guaratinguetá. Minha família, eu fui criado em Taubaté, mas eu nasci em Guaratinguetá. E eu trabalhei no saudoso Guaratinguetá Futebol, então eu conheço o Dado há muitos anos. O Dado é muito louco, né, cara? Ele agora quer ser treinador, ele é o dono do time, tá na dele, ele que paga. Mas não tenho, como que eu vou dizer? Eu não boto tanta fé assim. Eu acho que o Mantiqueira vem para fazer só apenas para ser um coadjuvante na primeira fase. Não acho que o Mantiqueira tenha pernas, tenha forças para brigar por algo mais, como foi na temporada 2020 do Mantiqueira, que foi uma baita temporada, chegou no jogo do acesso contra o São José, né? Ninguém esperava isso. O Mantiqueira foi surpreendendo. Na verdade, aquele time do São José de 2020 era um time imbatível, né? Era um timaço. E o Mantiqueira chegou ali, né? O Mantiqueira ganhou daquele time. Sim, ganhou na fase de grupos. Na fase de grupos, lá em Guará. Sim. O Mantiqueira ganhou daquele São José. Então, o Mantiqueira... Eu não acredito que o Mantiqueira vá repetir essa mesma temporada de 2020. Eu acho que a temporada 2022 do Mantiqueira possa ser muito parecida com 2021. Sim. Infelizmente, porque eu adoro o Mantiqueira. Todos nós, né? Um time muito jovem, né, que em 2017, se eu não me engano, conquistou a 4ª divisão. Foi campeão. Campeão. Agora um time, Fabrício, pra gente encerrar esse futebol regional aqui, é o Joseense, que faz 2 anos que está inativo, né? E volta. Mas que promete em 2022 voltar com um time muito melhor, né? Pra Bezinha do ano que vem. Exatamente. O Clube Atlético Joseense, que será dirigido pelo meu amigo, meu irmão Augusto Ambrogi, sobrinho, grande Augustão, meu amigo de infância, e vem forte. Está montando um time competitivo. O Augusto é um cara que conhece muito de futebol do interior de São Paulo, né? Do futebol, ele sabe onde buscar as peças. Não é à toa que ele levou o Mantiqueira de 2020 a disputar o acesso com o São José, né? Então ele é um cara que conhece, ele está montando esse time. Tem um apoio muito forte lá do Pádua, que é um cara bem bacana, que está por trás, junto com o Feijão. Então o Mantiqueira que alugou a Volkswagen Clube em Taubaté. Sim. Então toda a estrutura da Volkswagen é do Mantiqueira. Do Joseense. Joseense que alugou tudo, tá pro Joseense.
Então o Joseense tem estrutura e vem forte para o campeonato paulista da segunda divisão, que você bem colocou, quarta divisão. Eu gosto de falar Bzinha, mas o correto é quarta divisão. O correto é segunda divisão, mas a verdade é a quarta. Muitas pessoas dizem até que é a última divisão do futebol, né? A última divisão do futebol paulista. Da quarta divisão não existe. Vai ter, né, a quinta divisão. Pretende criar a quinta divisão nos próximos anos, mas nos últimos anos não criaram. E além Antes de você nascer... 2000. Tinha Série A1, Série A2, Série A3, B1, B2. Chegou a ter B3. Teve uma época que tinha B1A e B1B. Mas o futebol paulista já teve até 5, 6 divisões. Sim. O Guaratinguetá Futebol, ele começou na B2. Em 2000, primeiro ano do Guaratinguetá no futebol profissional, ele começou na quinta divisão. Sim. Foi subindo gradativamente. Legal. E só para a gente enfeitar um pouquinho mais esse assunto aqui do Joseense, além do Ambrode, o Joseense também vai contar com a ajuda da escolinha do Moreira, né? Exatamente. Tem uma parceria revelou ninguém mais, ninguém menos que o Casemiro, volante da seleção do Real Madrid. Praticamente Jailson também. Jailson. Teve o Ricardo Goulart também, né? Não, o Goulart, não sei se ele começou lá, mas o Goulart é a base do Taubaté. Base do Taubaté, né? O Goulart é base do... Ele é daqui de São José, mas a base dele é no Taubaté. Então, pra você ver como é que o Joseense aí tá praticamente bem recheado para esse ano que vem. O Jailson começou no Joseense. Sim, o Jailson, inclusive, tá jogando no Cruzeiro agora. Meu amigo Jailson. 2022. No seu time. No meu time aí, o Cruzeiro. Grande Jailson. Bom, agora além do futebol, teve o vôlei, né? O vôlei que, vamos dizer assim, substituiu de Taubaté para São José dos Campos, né? Sem ser a mesma equipe. Sem ser a mesma equipe, né? Na verdade, o time do Taubaté, ele se mudou para Natal, na verdade. Se mudou para Natal. E aqui em São José dos Campos a gente teve o vôlei, né, que tem o nome de vôlei Farmaconde, né, por causa do patrocínio, mas a gente teve essa pequena substituição aqui no vôlei da região. Você acha que isso aí pegou de surpresa o povo lá de Taubaté, o fim do Taubaté vôlei? Cara, é difícil responder essa pergunta, porque eu sou, né, eu fui criado em Taubaté, minha família do meu pai é de Taubaté, mas eu tô aqui em São José já há um bom tempo, né, há mais de 10 anos. Mas a gente acompanha por redes sociais, né, por estar lá. E pelo que eu vi depois do desenrolar das eleições, com a vitória do prefeito Saldi, que as pessoas, os apaixonados pelo vôlei Taubaté temiam pelo fim da equipe. Sim. Isso eu fui acompanhando em grupos de WhatsApp, em redes sociais, não é nada jornalisticamente, não estou falando de forma jornalística, tá? Eu estou falando como um torcedor, até porque não é muito minha praia. Mas pelo que eu vi, não foi tanta surpresa assim, o pessoal meio que já esperava o fim da equipe. E aqui em São José, o vôlei São José dos Campos, né, ele começou a temporada, né, é que a temporada do vôlei é que nem a temporada europeia, né, 2021, 2022. Ele começou essa temporada de 2021 chegando até a semifinal do Campeonato Paulista, mas acabou pecando ali naquele jogo contra o Guarulhos, perdeu aqui dentro de casa na semifinal. Na Liga Nacional a equipe está disputando, né? Tá inclusive entre os 8 primeiros colocados. Talvez consiga até passar para a próxima fase, uma possível Copa do Brasil. Mas o vôlei aqui de São José dos Campos promete. Além da equipe também aqui, né? O ginásio, né? Aqui pertinho, ginásio, né? Aqui do nosso lado, aqui a Arena de Esportes São José dos Campos, inclusive... Que ficou linda, né? Ficou linda. Inclusive os times do Taubaté poderiam, né, jogar aqui. Caso, por exemplo, o vôlei Taubaté, né? Que sempre estava disputando as finais da Superliga Nacional, mandar um jogo aqui, né? Pensou... Será que a torcida ia torcer? Aí, eu acho que não. Acho que não. Ia ter caravanas, né? Caravanas de Taubaté vindo até aqui. É mais perto, né? É mais perto, né? Um pouquinho perto. Mas, enfim, a cidade de São José dos Campos esse ano, né? O vôlei tem essa estrutura, mas dentro da quadra a equipe tá indo aí, né, bem na Superliga. No Campeonato Paulista ele pecou na hora H, mas tem muito futuro ainda pela frente. Tem muito futuro e eu acho que vai dar liga. Acho que vai dar liga porque São José é uma cidade que gosta muito de esportes. Sim. E é uma cidade grande, São José é uma cidade grande, com mais de 700 mil habitantes, tem público para todos. Então tem público, vai ter público para vôlei. Eu torço muito para que o São José Basquete volte. Eu, por exemplo, sou muito fã de basquete, adorava ir ver os jogos do São José Basquete, né? Aquele ano de 2012 ali foi marcante. Eu fui em Mogi. Eu também. Eu fui em Mogi. Eu tinha 12 anos. Eu fui a trabalho, eu estava na Piratininga, né? E na R3 a gente foi fazer a cobertura, né, do jogo. Sim. Lá em Mogi das Cruzes. E, basquete é o meu, tirando futebol e o futsal, né, é o meu esporte predileto. Então eu acho que tem espaço para tudo, a gente vai falar de futsal ainda, tem espaço para a volta do basquete, tem espaço para o vôlei em São José dos Campos.
eu acredito que vai dar Liga sim. E aquela final, né, do Quando eu basquete... falo, quando eu falo da Liga, é Liga, torcida e time. O time também, né? Tá com a torcida também, a torcida tem que juntar junto com o time, né? Por isso que o basquete ele fez tanto sucesso. Agora falando com você disso, o futsal, né? O futsal que esse ano, destaque ficou pro Taubaté, né? E conseguiu aí chegar até a final da Liga Paulista. Aqui em São Paulo, o futsal ele é um pouco dividido, né? Tem a Liga Paulista e o Campeonato Paulista, né? O São José disputa o Campeonato Paulista. Ele chegou até a semifinal, né? Contra o Magnus, né? Sorocaba, que é um maior time de futsal do Brasil. No campeonato, na Liga Nacional, a equipe do São José acabou sendo eliminado pela equipe do Foz. E o Taubaté Futsal foi o grande destaque do ano aqui da região, né? Quando se fala de futsal, né? Foi até a semifinal da Copa Paulista. Final. Foi até a final da Copa Foi Paulista. vice-campeão. Foi vice-campeão da Liga Paulista. Da Liga Paulista. E agora, no ano vai que vem, jogar a Liga Nacional. Liga Nacional, junto com o São José e com o patrocínio da Umbro. Exatamente, né? com o patrocínio da Umbro. O trabalho que é desenvolvido no Taubaté Futsal, eu sou apaixonado também por futsal e torço muito pro Taubaté Futsal, porque são dois amigos queridos que estão lá, o Alan e o André. André Coutinho e o Alan. Então, esses caras estão ralando há muito tempo. Eles estão ralando há muito tempo, estão, sabe, na luta há muito tempo e acho que estão sendo recompensados. O que falta para Taubaté, na minha opinião, é um ginásio, uma arena de esportes como agora tem em São José, como faltou para São José. Porque quando o São José Basquete jogou na final da NBB, não tinha onde jogar. Teve que jogar em Mogi. Então, o que faltou para São José no passado, falta para Taubaté hoje, que é uma arena de esportes. E eu acho que Taubaté tem espaço, dá para você, com pequenas reformas, você melhorar, por exemplo, o ginásio da associação, o Clube Jovem. O ginásio não reúne quando a delimitação da quadra não dá para fazer a quadra oficial. Mas eu acho que com alguma reforma você faz a quadra oficial de futsal e você está num lugar da cidade, ali na associação, que é super bem localizado, o ginásio cabe bastante gente, dá pra você jogar ali uma Liga Nacional. Não sei se dá pra jogar uma final, eu não confesso que não sei o regulamento. O regulamento, acho que de finais é um estádio um pouco maior, né? Mas acho que além da torcida tem que entrar a estrutura de transmissão. Estrutura de palco, da premiação depois, da segurança. Você conhece o ginásio lá ou não? Da associação? Na verdade, eu já vejo, né, os jogos do Taubaté. Ele está jogando na Vila Aparecida, que é Sim, na Vila Aparecida. Que é um ginásio pequeno. Sim. Bem pequeno. Eu joguei nessa quadra da Vila Aparecida quando era aberta. Bom de bola o time do Taubaté e o handball também, para a gente finalizar esse regional aqui. Esse ano conquistou, né, o título nacional. É o melhor time do Brasil, né? Disparado. Exatamente, o melhor time do Brasil. O melhor time das Américas. Só que perdeu esse ano a final, né, da Libertadores das Américas para o Pinheiros. Porém, venceu o Pinheiros na Liga Nacional. Na Liga Nacional. São os dois times que há muitos anos disputam a hegemonia. Real Madrid e Barcelona do handball. Do handball das Américas. Sim. Não é só da América do Sul. Das Américas. Das Américas do Norte. A América do Norte os dois melhores times do mundo são daqui do Brasil. Um é o Taubaté e outro Pinheiros, que são os melhores. Antigamente você tinha a Metodista. Sim. De São Bernardo, que queria uma terceira força, mas a Metodista deu uma caída também. Exatamente. O handball também é um esporte que cresceu muito, né, nos últimos anos, né, também com os títulos mundiais, as medalhas nas Olimpíadas e tudo mais. E Taubaté respira o handball há muito tempo, né? Inclusive, há muito tempo. Nesse final de semana, inclusive, a gente está gravando, né, essa retrospectiva uma semana antes, né, do Natal, e nesse final de semana, né, inclusive o Taubaté vai jogar a final do Campeonato Paulista contra o Guarulhos. Então, quem sabe aí talvez mais um título por handball lá de Taubaté. Mas, Fabrício, a gente já falou muito até do regional, agora vamos falar um pouco do nacional, né? E esse ano nossos dois times acabaram sofrendo com seus rivais, né? Primeiramente, o Atlético Mineiro comandou tudo esse ano, né? O Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Conquistou a tríplice coroa, inclusive um feito que apenas o Cruzeiro tinha feito em 2003, com o Cruzeiro com Alex, né, Aristizábal, Gomes, comandado pelo Vanderlei Luxemburgo, que é o atual técnico do Cruzeiro, conquistou o Campeonato Mineiro, a Copa do Brasil e o Brasileiro. E o Atlético esse ano foi lá e fez o igual, né? Fez igual e fez bonito. Muito bonito. Assim como o Cruzeiro em 2003. O time do Cruzeiro em 2003 ninguém pegou no Brasileiro. Sim. O Santos que chegou, foi o vice-campeão, o Santos acho que ficou uns 10 pontos atrás. Para mais. Ninguém segurava o Cruzeiro. E ganhou uma Copa do Brasil de forma linda em cima do Flamengo no Maracanã, né? No Maracanã, no Mineirão.
Então, assim como o Cruzeiro, o Atlético fez também esse ano, um futebol lindo, com o Hulk jogando muito. Eu não assisti o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, mas assisti o segundo. E aquele contra-ataque do primeiro gol do Atlético Mineiro é coisa de manual, velho. Coisa linda. Pá, pá, pá. Só passando pra você, o primeiro jogo também foi lindo. O Atlético, praticamente essa final da Copa do Brasil, com todo Foi respeito, decidido no primeiro. com todo respeito ao Atlético Paranaense, foi decidido no primeiro jogo. Né? Sim, 4x0. 4x0 Não, você toma. Você leva um 4x0 num primeiro jogo. Eu só vi uma coisa parecida. Sim. Eu só vi uma virada só. Que na verdade não foi nem um 4x0, foi um 4x1. Que foi a virada mais bonita que eu vi na minha vida. Que foi Santos e Fluminense em 1995. Santos foi pro Rio, tomou de 4x1 do Fluminense. Veio pro Pacaembu o jogo. E o Santos ganhou de 5x2. Que foi que o time do Santos não desceu o vestiário no intervalo. Eles ficaram no gramado, sentados, sendo o Cabralzinho passando as instruções ali no gramado. O Cabralzinho ninguém vai descer. Vocês vão sentir essa vibração. E a torcida do Santos inflamada. Giovani jogando muito, deu no que deu. Eu falo que eu sou corintiano, nunca escondi isso de ninguém. Nunca tive problema de falar o time que eu torço, mesmo trabalhando com esporte. Mas foi a virada, foi um dos jogos mais bonitos que eu vi da minha vida em 1995, Santos 5, Fluminense 2. Inclusive o Atlético Mineiro, fez 2014 na Copa do Brasil, né? Contra o Corinthians e contra o Flamengo. Exatamente, né? Viradas. Nossa senhora, exatamente, bem lembrado. Então, tipo assim, o Atlético, né? Que era um time conhecido como o time do impossível, né? Esse ano virou a página. Foi muito tranquilo. Investiu muito, né, na equipe. Trouxe o Hulk. Porque teve na Libertadores de 2013 também uma defesa do Vitor. Exatamente, contra o Tijuana. Né? Que ele pegou um pênalti. Teve até um escorregão sozinho do jogador do Olímpia. Cara. Foi uma coisa muito louca. Na Libertadores de 2013, porque a Libertadores desse ano foi do Palmeiras, né? Foi do Palmeiras, mas de forma merecida, e detalhe. O Palmeiras ganhou a Libertadores 2 vezes no mesmo ano. Lembrando também, né, que a temporada de 2020, né, foi afetada pela pandemia da Covid-19, terminou nesse ano de 2021, né? Então o Palmeiras ele ganhou, né, do Santos, se eu não me engano foi em fevereiro ou janeiro. Fevereiro, né, ganhou do Santos lá no Maracanã, aquele jogo que todo mundo fala que foi ruim, né, que foi muito puxado, foi fevereiro ou janeiro? Bom, enfim, foi no Maracanã, né? Falaram que o jogo não foi muito animado. Mas essa final contra o Flamengo foi bem animada. Foi bem animada, cara. E o Palmeiras ganhou, inclusive, um vacilo também, né? Do Andrés Pereira. Né? Vacilo do Andrés Pereira ali no gol do Daverson. Mas o Palmeiras conquistou o título da Libertadores 2 vezes no mesmo ano. E foi bem merecido. Né? Muito merecido. Algo que não vai acontecer, dificilmente acontecerá novamente sem ganhar 2 Libertadores no mesmo ano. E assim, foi muito merecido. O Abel foi muito inteligente. Principalmente no primeiro jogo do Palmeiras contra o Atlético Mineiro. Existia um favoritismo absurdo para o Atlético Mineiro. Eu tenho uma página no Instagram que eu fiz de coração, que chama A Memória FC 80 de futebol. E eu joguei uma enquete. Quem passa? Atlético Palmeiras. Deu 100% Atlético. Deu 100% Atlético. E o Atlético era favoritíssimo. Teve o primeiro jogo no Allianz e o Palmeiras jogou fechado. Sim. O Palmeiras jogou de forma inteligente. O jogo foi um pouco tenso, né? O Hulk perdeu um pênalti. Sim. E o Palmeiras jogou ali. O Abel foi muito estudioso. Né? O 0x0, com a vantagem do gol feito fora de casa, um 0x0 às vezes não é um resultado tão ruim assim na Libertadores. Eu não lembro se foi Antônio Lopes, qual treinador que falou que às vezes um 0x0 é melhor que um 2x1. Né? Eu não concordo. Uma frase bem marcante, né, do Abel, inclusive. Foi do Abel isso? Não. É que tem uma frase do Abel Ferreira. Inclusive você falou da questão da inteligência dele. Aquela famosa frase dele, né? Cabeça fria e coração quente. Foi exatamente o que definiu o Palmeiras. Inclusive, você falou até, né, que o Atlético entrou como favorito, né, na semifinal. Na final contra o Flamengo entrou como favorito. O Flamengo entrou como favorito. E o Palmeiras foi lá e praticamente garantiu. Agora o Palmeiras... Só para terminar, quando o Palmeiras empatou aqui em São Paulo, eu vi muitos amigos palmeirenses, até vou citar a Marina, minha querida amiga Marina Cabral, que é muito palmeirense, irritada. Eu falei, o Abel fez certo. Ele jogou de forma inteligente, porque tecnicamente o Atlético é melhor. E deu no que deu. Tomou um gol lá em Minas, ele jogou por um gol. O Palmeiras jogou por um gol, conseguiu empatar, o gol fora de casa, chegou na final e, como você bem colocou, chegou na final, o Flamengo também era favorito.
E o Palmeiras também, ele foi favorito na final do Campeonato Paulista, que olha só, encerrou o jejum de 9 anos aí sem título do São Paulo. São Paulo, né? verdade. São Paulo Mas você achava que o Palmeiras era favorito? Eu achava porque o Palmeiras, ele entrou, né, no Campeonato Paulista, terminou ali em março, né? Ele entrou campeão da Libertadores. Ele entrou campeão da Libertadores, né? Entrou, inclusive, com um elenco um pouco mais forte. O São Paulo, ele valorizou muito o Campeonato Paulista, né? Não é à toa que acabou esquecendo, né, os outros campeonatos, né, da temporada. Os outros campeonatos, a Copa Libertadores, o Brasileiro, ele não jogou muito bem, né? Nem tinha, não tinha time para chegar tão longe. E também teve a questão também, né, da demissão, né, do Hernan Crespo, né? Que o Hernan Crespo também ajudou muito o São Paulo na briga pelo título do Campeonato Paulista. E encerrando aí nesse jejum de 9 anos do São Paulo, que estava incomodando muito a torcida. Inclusive, nesses 9 anos aí, né, que passaram, o São Paulo, ele parou no tempo e viu os rivais crescendo sobre ele. É uma coisa que realmente incomodava o torcedor tricolor, né? Exatamente. O São Paulo deixou de ser o segundo maior campeão paulista para ser o quarto maior campeão paulista. Ele viu o Corinthians passar, o Corinthians passou o São Paulo em número de títulos brasileiros. 7. Né? O Corinthians foi para 7, São Paulo tem 6, correto? Sim, correto. 6 ou 5? São Paulo tem 6. São Paulo tem 6. 7, 8, 6, 9, 1, depois os outros 3, verdade, 6 títulos. E ele viu o Corinthians passar. E o São Paulo, se a gente for analisar, Pedro, o São Paulo é o clube mais glorioso do Brasil. Internacionalmente também. Tudo. Não, dinheiro quando você for... também, dinheiro. Não, dinheiro já... Aí é complexo a discussão, mas qual é o time brasileiro que mais tem títulos? É o São Paulo. Ele tem 3 campeões, ele tem 3 títulos mundiais e 3 Libertadores, né? Sim. Então o São Paulo é o maior campeão do Brasil. Então não dá para um clube do tamanho do São Paulo ficar 9 anos sem conquistar títulos. Exatamente. Nenhum paulista. E o São Paulo também, ele nunca caiu também, né? Que foi o caso do Santos. Esse ano, o Santos, que inclusive, se eu não me engano, disputou o Campeonato Paulista com chance de cair. Com chance de cair. Chegou na última rodada perigando cair. Exatamente. O Santos que, vamos dizer assim, não vive um momento muito bom, né? Essa temporada não viveu um momento muito bom. Se bem que chegou, né, até a final da Libertadores, inclusive com o Cuca comandando, né? O Cuca disputou, né, a final com o Santos em 2020, né? Temporada 2020, que terminou nesse ano, como a gente falou agora no Palmeiras. Por causa da pandemia. Exatamente. Mas o Santos aí praticamente, novamente, provando a todos que é um time de primeira divisão, né? Sim, o Santos, o Carille, né? O Carille chegou lá e ajeitou a casa. Eu acho que o Fernando Diniz não foi uma experiência muito ruim para o Santos. E se o Carille não chega, eu acho que o Santos poderia ter caído, porque ali no papel, por exemplo, o time do São Paulo, eu acho no papel muito melhor que o time do Santos. E acabou que o Santos, que terminou o campeonato de uma forma melhor até que o São Paulo. Sim. Né? O Santos terminou o campeonato de uma forma melhor que o do São Paulo. O que o torcedor do Santos fala, como é que é em segunda algumas vezes, na segunda jamais. Mas olha, com esse pensamento de incaível, o Cruzeiro caiu, não voltou, o Inter caiu, o Corinthians caiu, olha, tem que trabalhar. No futebol não tem mais bobo, né? Essa frase é antiga, que no futebol o único bobo que existe é o marido da boba, não, né? No futebol tem que trabalhar, porque se ficar com esse pensamento, incaível, uma hora cai. E quem trabalhou muito bem nessa temporada foi o Corinthians, né? Seu time aí, né? Que praticamente foi um dos cotados, né? No começo do campeonato era um dos candidatos a cair. Chegou o Silvinho que é um pouco criticado aí pela torcida, mas o Silvinho foi lá e ajudou o Corinthians, junto com os outros reforços, né? Roger Guedes, William, Renato Chegou Augusto. Um caminhão de qualidade. Exatamente, né, e pode chegar ainda mais, né? Pode chegar ainda mais para a temporada do ano que vem. Então o Corinthians aí, inclusive, garantiu uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores, então o Corinthians praticamente vivendo uma temporada que começou ruim e terminou sensacional, né? Terminou muito bem. O Corinthians começou 2021 também do pior, né? Era um time limitado, mandou o Mancini embora, veio o Silvinho, e isso na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, né? Fez um paulista sofrível, foi eliminado pelo Palmeiras na semifinal. E a expectativa era essa mesma. A expectativa era de queda, né? De não cair, brigar para não de queda, né? Para brigar para não cair, uma Sul-Americana. Sabe aquele... Tem um simulado do Globo Esporte, né? Sim. Eu lembro que eu fiz o simulado nas 3 primeiras rodadas, né? E mandei para os amigos colocando o Corinthians em 6º lugar. Pegando pré-Libertadores. Os caras, como você é bobo! Até parece! Deu no que deu, acertei. O Corinthians ficou em 6º.
Sim, sim. Só que pegou o Libertadores direto, porque daí abriu... Né, porque abriu, né? Uhum. Inclusive, esse ano foi comandado aqui os times brasileiros. Além do Palmeiras na Copa Libertadores, Teve o teve o Atlético Paranaense na Sul-Americana. Inclusive, finais de brasileiros. Né? Finais de brasileiros. Brasileiros. Mas aí, cara, é o caminhão de qualidade que eu falei pra você. Chegou um caminhão de qualidade. Me chega Juliano, Renato Augusto, William e o Roger Guedes. Muda o time. Paulinho agora também para 2022. Paulinho já chegou, né? Estão falando do Cavani. Eu acredito que o Cavani não venha. Também não. Que ele vai ficar na Europa, ele deve acho que ele vai pro Barcelona. Ele o tem Barcelona, idade ainda para render. o Barcelona quer ir. Sim. Entendeu? Mas eu acho que o Corinthians vai atrás de um grande atleta, daquele camisa 9 que todo mundo tá esperando. E eu acho que esse camisa 9 tá no futebol brasileiro. Não queria falar, mas se chama Pedro, tá no Flamengo. Eu queria ele no Corinthians, mas acho difícil. Enfim, terminou, como você bem colocou, de uma forma muito positiva a temporada do Corinthians. E vislumbra-se um 2022 bem interessante, né, para a fiel torcida corintiana. Vou torcer. 2022 que não vai ser muito bom, vai ser pro Grêmio, né? Novamente caiu. Cara. Inclusive, uma coisa muito interessante é que esse ano tivemos a queda de 3 grandes, né, para a Série B, né? O Grêmio, o Sport e o Bahia. 3 Sim, grandes são gigantes do Nordeste, né? Porém, a gente tem 3 campeões brasileiros. Sim, 3 campeões brasileiros. Inclusive o Sport campeão da Copa do Brasil de Campeão 2008. da Copa do Brasil de 2008. E a gente também, né? Tivemos 3 quedas de grandes e também vão ter dois grandes ali também no ano que vem, né? Que é o Botafogo e o Coritiba. Goiás também, né? Chega ali também para disputar. É médio, né? O Goiás é um time também médio, né? Uhum. É um time que tem muita expressão lá no Centro-Oeste. Inclusive dizem até que é o maior time do Centro-Oeste, né? Sim, claro, com certeza. Né? Chegou até a final da Copa Sul-Americana. E além do Avaí. O Avaí, né, que é ioiô, vai, sobe, desce, ioiô, sobe, né? desce, sobe, desce. Exatamente. Tem que investir um pouco o Avaí nessa questão, que nem fez o América Mineiro. O América Mineiro, que era um time ioiô e ficou. E esse ano vai disputar Libertadores, exatamente. Enfim, né? Que é um time simpático, né? É a famosa, a gente que é lá de Belo Horizonte, a gente fala que o América é a famosa portuguesa de Belo Horizonte. Todo mundo gosta, né? É aquele time que todo mundo gosta, né? Não tem tanta torcida, né? Mas é aquele time que o pessoal é time de família, né? Mas sabe, hoje em dia não sei mais, né, cara? Mas eu morei em São Paulo um tempo, né? Na capital. Sabe que você falar isso pra torcedor português, o cara te bate. Claro, com certeza. Eles não gostam, não, cara. O torcedor da portuguesa é bravo, velho. Inclusive a portuguesa, né? Que aos poucos vai subindo de divisão, né? Tá na 2. E é um dos melhores, pelo menos no papel, um dos melhores elencos da A2 é Portuguesa de Taubaté. Exatamente. E agora, pra gente encerrar, né, aqui nossa retrospectiva. Só pra gente falar na série, a gente vai ter 8 campeões brasileiros na Série B de 2022. Ó, Guarani. Vasco, Cruzeiro, Guarani, Vasco, Cruzeiro, Guarani, Sport, Bahia, Grêmio, faltam 2. Agora você me pegou. Ou são só 6? Então, Cruzeiro, Grêmio, Bahia, Sport, Guarani, Vasco e Vasco. São 6. São 6. Então. 6 campeões brasileiros, cara. E a Série A, por enquanto... A gente também, não vamos dizer também, né, que a Série A tem muitos times pequenos, né? Porque a gente tem a questão do Fortaleza, né? Que apesar de ser um time tamanho médio ali, né? É um time que tem provado para todo mundo, né? Que o futebol se faz com administração e estrutura e não apenas com títulos, né? O Fortaleza terminou na frente do Corinthians. Exatamente. Fortaleza, inclusive, vai jogar Libertadores na fase de grupos. Na fase de grupos, né? Então, pra você ver como é que... O futebol ele mudou muito, né? O futebol mudou muito. Agora vamos, para encerrar aqui a nossa retrospectiva, para o Internacional, né? Esse ano, inclusive, a gente teve um final de semana fantástico, né? Que foi a final eu me lembro até. A final da Copa América Brasil e Argentina no sábado. E a final da Euro E a final da Eurocopa no dia seguinte. E 4 campeões mundiais, né? Brasil e Argentina na final da Copa América, né? Que deu o título. Finalmente, né? O Messi conseguiu o título para a equipe da Argentina. E na Eurocopa a gente teve uma decisão fantástica, né? Inclusive, naquele momento, né? A gente, aqui no Brasil, pelo menos, a gente estava começando a liberar, né? A questão da pandemia, né? E lá na Europa a gente via aquele Wembley lotado, né? A galera torcendo, né? Foi muito bonito mesmo a final da Eurocopa. Mas primeiro a Eurocopa, que inclusive teve a Itália aí, né, como grande campeã, que inclusive talvez possa até ficar fora da próxima Copa, mas vai ter que passar aí pela repescagem. Vai ter que passar por Portugal, né, cara? Foi uma Eurocopa fantástica, muito legal de assistir. E é muito legal, né? Eu tava torcendo pra Itália.
Só que ao mesmo tempo, eu fui me empolgando com a seleção inglesa, com aquele lance da torcida. A torcida inglesa é sensacional. E eu comecei a torcer para os ingleses também, para eles chegarem. Então foi uma final fantástica, decidida nos pênaltis. Na última, num erro, né, da Inglaterra, o Jorginho brasileiro errou também. E foi fantástico. Foi uma vitória típica italiana, né? Inclusive, a seleção, né, que eu gosto de acompanhar lá na Europa é a Itália, porque descendência italiana minha, né, o Bavuso, né, italiano. Mas na última Copa do Mundo, né, de 2018, lá na Rússia, eu acabei... A Itália não foi. Que a Itália não foi, e eu acabei torcendo para a própria Inglaterra por causa da torcida, cara, porque a torcida inglesa é mesmo Não, é fantástico, a torcida inglesa é fantástica. Inclusive, eles são mais apaixonados que a gente, né, quando se trata de futebol, porque lembrando, o futebol, ele começou na Inglaterra. Ele foi inventado na Inglaterra. Foi inventado na Inglaterra. E aperfeiçoado no Brasil, que a gente gosta de falar. Não, eles são torcedores incríveis, foi uma Eurocopa maravilhosa. E é uma pena a Itália e Portugal terem que um vai ter que matar o outro ano que vem para ir para a Copa. Não dá para as duas seleções chegarem, né? E como você é descendente de italiano, eu sou de português. Na verdade, eu sou português também, porque tem um Faria. Então, e tem um pouquinho de Itália aqui desse lado também, mas que vence o melhor. Eu não vou escolher ninguém para torcer, não. Espero que as duas seleções passem por seus adversários e se enfrentem, né? Porque a Itália, eu não lembro quem que a Itália pega. A Itália, se eu não me engano, vai pegar o Montenegro. Montenegro e Portugal pega uma seleção menor também. Sim. Para se enfrentarem, e espero que as duas cheguem, né? Ali para se enfrentarem e que vença a melhor seleção. Mas quem já tá na Copa do Mundo é Brasil e Argentina, que esse ano também fizeram uma grande final de Copa América, né? Cara, deu uma raiva aquele jogo. Deu uma raiva aquele jogo, cobertura cara. da Di Maria, né? O gol do Di Maria foi um espetáculo. Uma hora. Eu fiquei tentando achar um impedimento ali, mas não tinha mesmo. E foi um golaço do Di Maria. Né? O Messi merecia um título, mas não aqui no Maracanã em cima da gente, né? Enfim, coisas do futebol. Foi uma final bem bonita. Eu acho que o Brasil ficou devendo naquele jogo. Teve toda aquela polêmica da não disputa da Copa América, não sei se você lembra. Sim, é porque foi escolhido no Brasil de última hora. De última hora, a primeira opção. E a gente ainda estava Tava no auge da pandemia. A gente estava começando a avançar a vacinação, né, mas naquela época os estádios ainda não estavam liberados. Não estavam liberados. Eu lembro que os jogadores não queriam disputar a Copa América. Sim. Eu lembro que os jogadores não queriam disputar a Copa América. Eu lembro de um discurso, cara, que eu não gosto de misturar as coisas, mas que fazia muito sentido. Falar, pô, no segundo país onde mais se morre por Covid, fazer entre aspas, uma festa pro futebol, que é a Copa América, nada mais é que uma celebração continental do esporte. Eu achei meio bizarrão fazer o Brasil sediar aquela Copa América. Enfim, aconteceu, dentro de campo a Argentina levou a melhor. Parabéns para a Argentina. E que o Brasil possa dar o troco na próxima. O Brasil, inclusive, venceu, né, os Jogos Olímpicos, né, no futebol. Foi demais. Só que, né, aquele negócio dos Jogos Olímpicos os jogadores não são, né, seleções grandes, né. Mas foi legal. Mas foi legal também, né, o Richarlison, inclusive, conseguiu se revelar aí, né, no futebol nacional. E para a gente encerrar nessa Liga dos Campeões, a gente também vai falar um pouquinho também sobre essas Olimpíadas. Também a gente teve a Liga dos Campeões, que teve o Chelsea, né? Surpresa. Campeão, né? Surpresa. A final surpresa, inclusive. Foi uma surpresa. Eu lembro que todo mundo estava apostando no City, né? No Manchester City. Na verdade, o pessoal estava apostando era no Paris Saint-Germain contra o City. Contra o City. Né? E acabou dando Chelsea e Manchester City. E o Chelsea ganhou o jogo. Foi surpresa. Todo mundo, eu achava que o City ia ganhar o jogo. E o Chelsea foi lá garantir o bicampeonato. Espero que o Chelsea, né, em fevereiro, venha com força total para o Mundial. Faça o contrário, né, que foi o Corinthians fez, né, 2012. Que ele não seja vice. Inclusive, uma curiosidade aqui, o Palmeiras, ele é um time, vamos dizer assim, em questão de títulos, é um pouco mais expressivo que o próprio Chelsea, né? Porque o Palmeiras tem 3 Libertadores, o Chelsea tem 2 Ligas dos Campeões. Se a gente for olhar a questão de relevância de títulos. Mas a equipe do futebol europeu sempre está muito à frente, né, do brasileiro. Então a gente pode esperar muito, né, dessa final da Europa. Existe rumores que o Chelsea que o Chelsea possa vir com o time reserva, né? Sim. Que é seria muito muito chato. Porque vai coincidir com as oitavas de final da Champions e eles priorizam os europeus também, né? Eles também não dão o valor que nós brasileiros damos, né, para o Mundial. Não é o mesmo valor, mas eles dão valor sim. Né?
Por exemplo, o Flamengo... É só você ver a bola o jogo, Flamengo e Liverpool, como é que foi, e você vê a cara do Fernando Torres quando o Chelsea perde pro Corinthians no final do Mundial. Inclusive, você até falou aqui dessa final do Mundial de 2020. 2020 não, 2019. Inclusive o pessoal até do Liverpool até falou, a gente não liga muito, mas quando a gente viu o Flamengo jogar, a gente falou, temos que jogar. Porque era aquele Flamengo também de 2019, assim como o Atlético desse ano, o Palmeiras... Qual que é melhor para você? O Flamengo ou o Atlético? É. Eu acho que o Flamengo foi melhor. Porque o Flamengo foi um time que encantou, né? Foi campeão, inclusive conquistou 2 campeonatos ao mesmo tempo. Eu fico em cima do muro. Não é eu escolho o Flamengo, né? Porque ganhou a Libertadores e o Brasileiro, né? Exatamente. O Atlético ganhou a Libertadores. Mas é que tecnicamente o time do Atlético é muito bom também. Sim, o Atlético é um time muito bom, mas acredito que aquele time do Flamengo foi um time que abriu as portas, né, para essa questão do investimento pesado, né, no futebol, né? A gente também tem que entender que o futebol ele mudou muito de 2017 para cá, né? Os times têm investido muito, né? Milhões, até inclusive o Atlético Mineiro investiu milhões esse ano também. É interessante você colocar essa data, Sim. porque 2017 foi o último título brasileiro do Corinthians e não era um timaço. Não. Exatamente. Inclusive o time de 2012 do Corinthians não era um timaço, não. E foi era um timão, era um baita time, era um conjunto, treinado, era um conjunto muito forte. Mas o de 2017, o time de 2017 do Corinthians, ele termina o primeiro turno invicto do Campeonato Brasileiro. Não perdia um jogo. Mas era um time aguerrido, um time com o Jô fazendo gol, mas não era um timaço como foi a partir de 18. Você fez bem a linha do tempo. Sim, inclusive o Cruzeiro de 2017 e 18 também tinha aqueles jogadores bons, né? Arrascaeta, Thiago Neves, mas não era um time milionário, era um time cascudo, né? A gente usa o termo, né, do futebol cascudo, mas não era aquele time milionário. Enfim, agora para a gente encerrar aqui, também teve as Olimpíadas, né? Que o destaque ficou para a Raíssa Leal, né? Fadinha. A Fadinha, né? Conquistou aí a medalha de prata nas Olimpíadas. E também medalha de ouro para Ítalo Ferreira no surf. Então, detalhe, né? A gente que é aqui do Vale do Paraíba, a gente ficou um pouquinho chateado, né? Por conta da Pamela Rosa não ter ficado, né? No pódio. Mas ela estava machucada, tadinha. Ela estava machucada. E também ela conquistou, né? O Mundial esse ano. Conquistou o Mundial Feminino esse ano. E o Gabriel Medina, que ficou fora do pódio nas Olimpíadas, mas que conquistou o Mundial. Então, também. assim, os atletas aqui da região não fizeram a Olimpíadas que eles queriam, mas conquistaram, né, o Campeonato Mundial. E a Olimpíada foi um espetáculo, né, ver o skate. Eu, por exemplo, eu tenho 43 anos, e eu peguei o começo ali do skate. Eu lembro do primeiro campeonato que teve no Vale, que foi no Itaguará, em Guaratinguetá, que veio os gringos, assim, eu era pequeno, eu tinha uns 8, 9 anos. Eu vi aquele surgimento do skate, e o skate era marginalizado, né, São Paulo era proibido andar de skate. Enfim, eu nunca me imaginei que eu ia estar de madrugada, tendo que acordar cedo no outro dia para trabalhar, assistindo a Olimpíada, assistindo skate, vibrando por causa de uma menina de 13 anos. Né? E vibrando mesmo, dando uns gritos assim, e torcendo para crianças de outros países caírem. Muitos brasileiros fizeram isso, né? Foi muito legal, cara, as Olimpíadas. Cara, entrar o skate, o surf legal, muito legal, eu gosto de surf também, mas o skate foi demais, cara, eu gostei demais do skate. Além do skate e do surf, a gente também teve medalhas de ouro também, né, da Rebeca Andrade, né, na ginástica. Medalha de ouro na natação também, além do futebol, né, que a gente falou. E além também, né, inclusive até esqueci até de falar, cara, a gente poderia ter falado isso no Nacional. Agora o vôlei feminino chegou também, né? O vôlei feminino... Prata? O vôlei masculino, o masculino perdeu a medalha de bronze, né, para a Argentina. Acho que o vôlei feminino conseguiu chegar até um pouquinho mais longe esse ano. Mas o futebol feminino do Corinthians esse ano, né? Porque agora eu lembrei, né, do futebol feminino de Olimpíadas, eu lembrei do Corinthians, né? Exatamente. O Corinthians esse ano foi tricampeão da Copa Libertadores e, detalhe, empatando com o São José em número de títulos. São José que também tem 3 Libertadores. O Corinthians foi tri da Libertadores, tri paulista e tri brasileiro. Exatamente. Esse ano. Inclusive o tricampeonato do Paulista, né, em cima do São Paulo, foi lindo, né? A Arena do Corinthians, recorde de público. Eu assisti o jogo. E eu também assisti. Inclusive aquele gol me lembrou bastante, você que é corintiano vai lembrar. Lembra daquele gol do Wagner Love na final do Campeonato Paulista? 2019. 2019, no último lance. No o gol foi muito parecido, né? Cruzamento dentro da área. Do Love foi um lançamento. Foi um lançamento e ele bateu de direita, né? Foi um lançamento. Mas o único gol do Corinthians que eu comemorei na minha vida foi esse gol do Leve. Por quê?
Foi emocionante, né? Foi legal pra Foi caramba. muito legal. Muito legal. E esse também esse das meninas, eu também fiquei contente, cara. Eu dei um grito, na hora do gol. Foi bem bacana também. Futebol feminino aos poucos vai crescendo aqui no Brasil. Você sabe que o primeiro campeonato brasileiro de futebol feminino da história, organizado pela CBF, foi em 1997 em Taubaté. Taubaté foi sede, foram todos os jogos em Taubaté. A final foi São Paulo e Portuguesa, e o São Paulo foi campeão. Eu participei, eu estava lá, eu era estagiário do Jornal da Cidade, nem existe mais Jornal da Cidade, do saudoso Gravatão, que era o dono do jornal, e eu fiz a cobertura do campeonato inteiro, do primeiro campeonato brasileiro de futebol feminino da história. Bacana, viu? E o futebol feminino aos poucos ele vai... Você não era nem nascido. Que é o 97? 97. 97 foi o ano que o Cruzeiro foi campeão da Libertadores. Exatamente. Com o Edivelton. Eu lembro bem. Uma pena que perdeu a Mundial, né? Fez burrada, né? Contratou 3 jogadores só pro jogo ali, Enfim, a gente poderia praticamente passar o jornal, abre aspas, inteiro aqui. Falando de futebol, que é legal pra a caramba. A temporada inteira, não só do futebol também, do esporte. Mas Fabrício, agradeço a sua presença. Como eu falei, a gente poderia ficar a tarde toda aqui falando sobre o esporte, mas fica pro ano que vem, né? Fica pro ano que vem. Pedro! Ano que vem, você espera o que do Taubaté? Eu espero o que eu espero há 30 e poucos anos, o acesso, né? Eu torço sempre pelo melhor. Torço pro processo do São José também, torço pro sucesso do Mantiqueira e do Joseense na Bezinha, mas torço principalmente pelo acesso do meu Burda Central. Exatamente. Além do futsal regional, né, que vai ter 2 equipes disputando aí a Liga Nacional, o vôlei aqui de São José dos Campos, que agora começa, né? Já que volte o basquete. Exatamente, volte o basquete também, o handball. E o Campeonato Brasileiro continua aí nos surpreendendo da boa maneira, né, de falar. Sempre com surpresas boas, né? Nunca aquela que machuque nosso time, né? E além também de 2022, que eu não posso esquecer, vai ser de Copa do Mundo. Verdade, cara. Tem Copa no final do ano ainda. Que detalhe, vai ser em dezembro. Vai ser em dezembro. Não, começa em novembro. Começa em novembro, mas termina em dezembro. Vai ser diferente, cara. Vai ser diferente porque a temperatura no Catar é um pouco mais quente. Então eles pegam ali aquela temporada do inverno para ficar mais ameno. Mesmo assim vai estar quente. A diferença é que em julho tá 45 graus, no inverno, lá em dezembro vai estar 29. Então, vai estar quente do mesmo jeito e à noite faz frio. E os estádios têm ar-condicionado. Tem ar-condicionado. Vai ser uma Copa bacana. Eu sou aquele cara fanático na Copa do Mundo, que veste a camisa da seleção, vou torcer bastante. Torço mesmo pro Brasil e vamos ver se o Hexa chega. O Hexa que a gente está procurando, praticamente 2022 vai fazer 10 anos que a gente conquistou, 20 anos que a gente conquistou o Penta, né? Então praticamente há 20 anos buscando esse hexacampeonato aí. Então, o Tetra a gente demorou 24, né? Então a gente já tá no lucro. Então quem sabe 2026, né? Quem sabe 2026, Mas enfim, Fabrício, muito obrigado. Obrigado, eu adorei, cara. Foi muito legal. Sempre que vocês precisarem, quiserem, só me chamar, que eu venho pra gente falar de futebol e outros assuntos também. Muito obrigado, Fabrício. Obrigadão.